Olá pessoal, meu nome é Sebastião, sou professor da CAC Zacaraú e estou aqui com o intuito de gravar uma pequena aula para vocês aqui falando sobre circunferência, círculos, elementos de uma circunferência. Resolvi aqui uns dois exemplos para vocês para tentar reforçar esse descritor, a qual me disseram que ele está fragilizado, mas depois dessa aula a gente espera que todas essas dificuldades sejam sanadas por vocês. É uma área muito bacana. Quando se fala de círculo é muito fácil de se fazer cálculos de área de círculos, de comprimento, muito tranquilo. Primeiramente a gente tem que entender o que é o diâmetro, o que é um raio, o que é a circunferência, o que será o círculo, porque sempre existe essa dúvida do aluno saber o que é círculo e o que é circunferência, né? E agora a gente vai aprender um pouquinho do que são esses elementos, né? Como diz o próprio descritor, é conhecer círculo por circunferência, né? Ou seja, fazer a distinção desses dois elementos da figura plana, né? Seus elementos e algumas relações, que são os exemplos, a qual a gente vai tentar resolver aqui alguns rapidinho, né? E vocês vão logo perceber que não é nada demais, é simples. Então, eu tenho aqui, lembre-se que o raio da circunferência é um segmento, que é um segmento, é como se fosse um pedaço de uma reta, né? Que liga o centro da circunferência a qualquer ponto de sua extremidade. Já a gente vai falar um pouquinho da extremidade, saber o que é essa extremidade, é o limite, né? Até onde ele pode ir. Já o diâmetro da circunferência é um segmento de reta que passa pelo centro da figura dividindo em duas metades, ou seja, cortar a imagem ao meio, né? Por isso o diâmetro equivale 2 vezes o raio. A gente vai ver agora que o diâmetro é 2 vezes o raio. A corda, gente, eu falo da corda, mas a corda é um dos segmentos que não deixa de ser importante, mas que não tem muita relevância para as questões, porque é muito difícil a questão pedir corda. A questão sempre vai trabalhar com diâmetro e com raio. Então, a corda a gente fala, mas a corda é qualquer segmento de reta que vai de uma extremidade à outra, mas que não passa na origem, ou no popular, não passa no meio da circunferência, tá certo? Então tem que ter esse cuidado também, para não achar que uma corda é um diâmetro. Vou passar aqui à frente. Tá aqui de tudo que eu falei, né, gente? Ó, tranquilo, bem tranquilo mesmo. Eu falei aqui da corda, mas o que nos vai nos dar ênfase é esse camarada aqui, ó, que é o famoso raio, e esse moço aqui que vai de um lado ao outro e divide essa imagem em duas partes iguais, tá certo? Então, vendo aqui, falei de extremidade lá no início. Os extremos são exatamente as bordas. Chega aqui, tocou aqui, ó. Sempre isso vai ser extremo, vai do meio até o extremo. Então, quantos raios tem uma circunferência? Infinitas. Então, isso, diâmetro, também muito tranquilo. Cuidado, porque tem gente que acha que se eu traçar aqui, isso daqui possa ser um diâmetro. Não, gente, ainda continua sendo corda. Só é diâmetro se passar na origem. Caso contrário, todo ele será ou corda ou raio. Vindo aqui à frente, a gente pode perceber que essa circunferência, aí vem a definição que a gente vai fazer do que seria circunferência e do que seria círculo. Gente, quando se fala de circunferência, esse nomezinho aqui, ele é todo esse contorno, é só a linha, essa parte de fora, tá certo? Quando eu vou falar de círculo, é essa parte de dentro da circunferência, o que está dentro da circunferência. Gente, mais uma dica que eu vou dar para vocês: a gente vai trabalhar com duas fórmulazinhas. Só que aqui eu só apresento para vocês uma, a outra a gente vai criar a partir dessa moça aqui, porque a gente sempre, o meu aluno tem dúvida, qual é a fórmula? Eu não decorei. Gente, não precisa decorar, você só precisa aprender uma fórmula e daí você já vai construir a outra a partir dessa. Então eu tenho aqui, gente, ó, o π, que é uma letrinha grega, do alfabeto grego, tá certo?
vezes o raio ao quadrado. Então, muito tranquilo. Eu só tenho uma letra que é o π e tem uma letra que é o R, que é do nosso alfabeto, não é isso? Só que ele é elevado ao quadrado. Sendo o A é a área, o π é a constante, esse π vai valer 3,14 ou 3, dependendo muito do comando da questão. A questão sempre vai pedir adote π igual a 3,14 ou π igual a 3. O Rzinho é de raio, então muito tranquilo. Como eu havia falado da outra fórmula, olha que bacana, olha que genial. Eu tenho A π vezes R ao quadrado, então agora para o comprimento da circunferência, que é o que a gente vai querer, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse doisinho aqui, jogar ele bem aqui, e as duas letrinhas, que é o π e o raio, você simplesmente vai repetir. Olha aqui que bacana, olha aqui que legal. Então, com isso, eu tenho fórmula da área e fórmula do comprimento. O comprimento vai ser o tamanho desse contorno, tá certo? Para isso, eu trouxe aqui uns dois exemplos para a gente entender melhor essas fórmulas e fazer as suas aplicações nos seus devidos lugares e saber quem utilizar, se é a da área ou se é a do comprimento. Olha aqui, gente, que bacana uma questãozinha para a gente dar uma reforçadinha. Uma circunferência possui perímetro igual a 628 centímetros. Determine o diâmetro, olha aí, dessa circunferência. Já veio a informação, adote π igual a 3,14. Então, gente, eu já sei de uma coisa nessa questão. Quando ele falar em perímetro, ele está falando de comprimento. Comprimento de circunferência. Aí lá se vai, é a primeira fórmula ou é a segunda? É a segunda, que é comprimento da circunferência 2 vezes o π vezes o raio. Então, com isso, você vai fazer o quê? Jogar essas devidas medidas nos seus devidos locais. Então, gente, lá se vai nós. Esse comprimento dessa circunferência, ele já deu, ó. A questãozinha já deu pra gente. Que bom, né? 628 igual 2 vezes o π, ele disse que o π é 3,14, então 3,14 vezes o raio. Aí você vai e me diz, mas em momento algum apareceu o diâmetro aí. Calma aí um pouquinho, vem que ele vai dar certo. 628 vai ser 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes o raio. Tradicional 6,28 vezes o raio é igual, joga para o outro lado, né, para o outro membro, isso. Com isso a gente vai ter 6,28, 628 dividido para 6,28. Tem uma técnica que diz o seguinte, quando eu vou dividir um número inteiro pelo decimal, basta eu contar as casas decimais. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esquecer que a vírgula existe aqui. Ou seja, você vai pegar 628 e dividir para 628. A lógica dá 1, não é isso? Se dá 1, quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2. Então indica que eu tenho que multiplicar isso por 100. Então, olha, 100, é isso? Esse valor, gente, seria uma suposta alternativa, só que não. Isso daqui é o quê? O raio. Ele pediu o quê, gente? Diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, diâmetro vai ser igual a 2 raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes o 100. Quanto é 2 vezes 100? 2 vezes 100 é 200. Encontramos o que a questão pediu? Sim. Então, daí você encontraria o que a questão pediu. Muito fácil, uma questão muito fácil. Trouxe um exemplo também. Agora, nesse segundo exemplo, ele vai pedir também uma coisa, ele vai envolver o comprimento, só que ele vai querer apenas o comprimento BC, ou seja, a distância de B até C. Aqui desse tracejadozinho, ele não quer a circunferência por inteiro. A maioria das questões vai pedir isso. E ele disse o que? Adote, use o π igual a 3. Então fica fácil para a gente. Então já sei que a fórmula é AOCC. É o comprimento da circunferência 2π vezes o raio.
Então, eu tenho o seguinte, que o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o 3, que é o P, que ele pediu para adotar, vezes o raio. O raio é 5. Olha que legal aqui, gente. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, não é isso? Opa, 30 centímetros. 30 centímetros, será que é a resposta? Não, porque eu tenho que entender o que é esses 30 centímetros, gente. Esses 30 centímetros é exatamente 1/4 dessa figura. E quanto seria 1/4 de 30? Muito fácil, 30 vezes 1/4. Ou seja, 3 vezes 30 vezes 1, 30. 30 dividido para 4, vou fazer aqui para a gente ver direitinho. Dá 7. 7 é 28. Subtraiu, pediu emprestado 10, 2, aqui ficou 2, aqui deu 0. Então, você tem que fazer o quê? Pôr uma vírgula para ganhar um 0 aqui. Então, quando você ganha isso, isso daqui vai dar 5. 20 menos 20, 0. Divisão exata, você viria aqui, gabaritaria o item A, tá certo? Uma dica que eu vou dar a vocês sobre área. Se eu quisesse calcular apenas a área de toda essa figura, lá se vai eu. A área da circunferência é π raio ao quadrado. Então, a área dessa circunferência seria o π sendo 3 vezes, quem é o raio? 5, ou seja, 5 ao quadrado. Então, a área desse círculo seria 3 vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que é 25. Então, a área desse círculo seria 75 centímetros quadrados. Atenção para a área, que a área é dada em metros, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, vai ser tudo em quadrado. Valeu, espero ter ajudado vocês aí. É apenas para tirar algumas dúvidas e que vocês possam ver o vídeo e aprender.